Queridos, graça e paz, estamos de volta com a nossa live, estamos com o segundo livro dos Reis, capítulo 8, aqui aberto, meditando dos versos 1 até o verso de número 6. E aqui eu estou dizendo a você que essa mulher recebeu 3 convites dentro desse capítulo 8. E o primeiro convite é para deixar em primeiro lugar o seu habitat. Eu estou dizendo desse desconforto que atinge o coração de quem quer que seja, quando é convidado a sair da sua zona de conforto para se mover para qualquer que seja a outra direção. E você olha e diz, mas aqui estava tudo tão bem, estava lidando com esse tempo tão abençoador para a minha vida. Mas às vezes a caminhada da vida, ela nos convida a sairmos um pouco desse lugar da nossa segurança. E o que eu gosto de levar em consideração aqui é que a ida dela para lá, primeiro, era para passar um tempo longo naquele lugar. Então, a viagem dela não é uma viagem de curto tempo, mas de dias, meses e anos. São 7 anos. Por isso o verso 3 diz que ao findar dos 7 anos é que ela volta. Então a viagem não era uma viagem que seria feita em curto prazo. Era uma viagem demorada, não no que diz respeito ao trajeto, mas a convivência e a estadia naquele lugar. Segundo, esse convite para deixar o habitat dela, além de ser por longos anos, também seria um convite para colocá-la numa rota, eu diria, em que ela se depararia com um grande conflito interno. E por que eu falo isso? Porque quando ela está para sair disso aqui, ela está deixando para trás algo que ela custou anos da vida dela administrando. E essa mulher que tem esse tipo de coração, de uma empreendedora, de uma administradora, a gente precisa levar em consideração que ela é uma mulher que, quando você olha para o momento, para o tempo e para o que ela está sendo convidada a viver, isso não encaixava jamais na realidade de vida e do dia a dia dela, haja visto ela ter construído, conquistado e vivido esse tempo de realização na vida dela a partir dessa mente administrativa, equilibrada, que tomava decisões sérias, mas bem pensadas. Eu estou falando de alguém cujo coração era um coração movido por um grande equilíbrio. Ela era aquela pessoa que dificilmente se aventuraria em alguma coisa. Para ela dizer negócio fechado, ela já tinha calculado, ela já tinha projetado, programado, pensado, analisado por muitos dias. E quando tomava uma decisão rápida, tomava esta decisão com base naquilo que ela sabia que lhe traria lucro.
E em sendo essa mulher assim, Deus tira essa mulher desse lugar onde ela pode andar com essa segurança e convida ela para não ter o controle de nada. Porque ela vai para a terra dos filhos teus. Ela não tem o controle de nada ali. Então, sair do habitat para andar, vivendo um tempo longo sem você ter o controle sobre isso, é terrível. Mas os que estão em Deus sabem que nenhum passo da sua vida está fora do que Deus programou. Que nenhum dia da sua vida está fora do que Deus estabeleceu. E esta palavra vem para confortar o coração de alguém que está achando que porque está numa rota que lhe trouxe muitos conflitos internos, estão fora. Eu sei que tem momentos que você diz, eu não entendo nada, Deus. Não ficou nada, não ficou ninguém, não ficou coisa nenhuma. O Senhor pode abrir, mas não abriu. O Senhor pode fazer, mas não fez. O Senhor pode realizar, mas não realizou ainda. Há promessas, mas quando se trata de explicar a alguém o porquê alguma coisa não aconteceu, as respostas são sempre, como já dizia um sábio pregador, amarelas. Porque todo mundo quer saber por que não abriu, por que não chegou, por que não veio. Só que os passos da sua vida estão na mão de Deus e eu digo, você não está fora do plano, você não está fora do prumo, você não está fora do centro dos pensamentos dele. É ele, às vezes, quem nos move do lugar de segurança para esse lugar onde parece que tudo é instável. Só que o que ele está fazendo comigo e com você é mudando a gente de fase. Quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente tenta descansar. Ele está mudando a sua vida de fase. É por isso que quem estava não está mais. É por isso que quem caminhou, principalmente a quem você doou do seu tempo, atenção, carinho, e às vezes até abraçou, até recebeu na sua casa, não está mais. Porque esses corações ou essas pessoas talvez pesassem para essa nova fase da sua vida. E Deus, muitas vezes, colocou-as no seu caminho e você foi ali. Alguém que esteve com elas, de repente ouviu até dos segredos do coração. E aí eu estou falando com gente que diz, mas cadê aqueles amigos? Cadê aquelas amigas? Cadê aquelas pessoas? Deus está lhe mudando de fase. Ele está muitas vezes mexendo com você. Porque Ele está extraindo de você tanto o seu melhor como aquilo que não deve estar mais em você e é o seu pior. Me desculpe se você se sente desconfortável quando eu falo isso, mas eu estou pensando em você como um ser humano, como outros seres humanos que estão sendo moldados nessa vida e lapidados nessa vida e trabalhados nessa vida pelo grande oleiro. Por que você acha que a medida do seu choro em muitos momentos da sua vida aumentou? Por que suas lágrimas caíram quentes em muitos momentos da sua vida? E não houve determinadas explicações para determinados fracassos, para determinadas quedas, para determinadas descidas da vida?
para momentos de conflito e de confusão na mente, no coração, você olhando e dizendo, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E você não entendeu nada. Eu estou dizendo a você, é quando Deus nos move do nosso habitat. Ele nos move do nosso habitat para a gente andar, vivendo um tempo onde a gente só tem Ele, lidando com circunstâncias e situações as quais em outrora a gente dizia, eu tinha o controle disso aqui, sabia onde estaria aqui, ali e mais ali, eu sabia para onde ia, sabia durante o mês o que viria, o que chegaria, e de repente Deus mexe com tudo isso e deixa você sem noção nenhuma, e de repente tudo que você criou de expectativa logo de início de mês, às vezes não acontece. E de repente você olha e diz, desanimei no meio do mês, não entendi o que aconteceu. Porque de repente não atingiu a meta. Porque de repente não alcançou algumas coisas, e aí quando você pensa que está tudo acabado no mês, ele chega e começa a mover as coisas para cima e começa a fazer até além do que você pensava, e você não entende. Por que é assim o caminho? Por que é assim a estrada? Por que é assim? É quando Deus nos convida para sairmos do nosso habitat seguro, para nos lançarmos na direção do que Ele tem, do que Ele quer e de como Ele quer fazer as coisas. Por isso, descansa o coração. Porque uma coisa eu digo, nessa viagem com Ele não faltará nada. Não faltará nada, nem para você, nem para aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Fique certo disso e seguro disso. Ele abrirá enquanto você caminha, enquanto você está aí batalhando, enquanto você está lutando, enquanto você está se movendo, enquanto você está fazendo algumas coisas, Ele está olhando, e mesmo naquilo que Ele está muitas vezes te provando, Ele está fazendo você andar na trilha da graça e da dependência dEle, para você lembrar durante anos como Ele foi capaz de prover o que você precisava. É por isso que seu coração não precisa temer quando você está sendo movido do lugar da sua segurança. Segundo, essa mulher recebe um convite para levar em consideração o tempo que está vindo e agir antes que esse tempo chegue. E aqui eu não estou me referindo àqueles tempos que fazem parte das nossas boas expectativas. Eu estou falando daqueles tempos difíceis que muitas vezes batem a porta de tanta gente e às vezes pega muita gente de surpresa. Em 2020, muita gente viveu isso. Foi um tempo que pegou muita gente de surpresa, ainda que havia alguns sinais sendo dados já de alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Mas ela está sendo convidada a levar em consideração esse tempo. E foi dito por Eliseu, olha, levanta-te e vai. Tu e a tua família, está no verso 1, e peregrina onde puderes peregrinar. Deus não apontou o endereço, mas diz para ela isso aqui, e essa é a parte mais importante. Porque ele diz para ela, porque o Senhor chamou a fome. Gente, isso aqui é muito estranho para qualquer pessoa cuja cabeça não entende que crente nessa vida também passa por momentos de lágrimas. Qualquer pessoa que se apega à ideia de que
crente nessa terra não sofre ou não passa por determinadas coisas? Porque há aqueles que foram ensinados dessa forma. Eles têm dificuldade de entender isso aqui, porque se eu lhe perguntasse, dependendo daquilo que você foi ensinado ao longo da sua vida, quem foi que trouxe essa fome? Você olharia para o texto e diria, bom, está escrito aqui que foi Deus. E é aqui que entra o conflito de muita gente, que se revelam como aqueles que dizem, olha, não dá para crer em Deus. E você diz, por quê, cara? Você é uma pessoa tão do bem. E esses princípios, essas coisas boas que exalam do seu coração aí, isso é Deus. Ele plantou isso aí dentro. Mas por que você não consegue crer? E ele diz justamente por isso aqui. Pela fome que vem, pela dor que vem, pela lágrima que vem, pelo sofrimento que vem, pela batalha que às vezes açoita de forma dura a vida de pessoas boas, principalmente. Porque parece que só os injustos prevalecem. Parece que só os maus se dão bem. Quem está fazendo alguma coisa direitinho sofre tanto. Olha as tragédias. E aí vem o crente. E ele olha e diz, olha, quem chamou esta fome só pode ter, quem trouxe esse negócio só pode ter sido o adversário da nossa alma. E eu sei que há situações que o adversário encontra determinadas brechas e oportunidades e ele vai açoitar, mas o que eu estou falando aqui é muito maior do que isso. Porque já diziam os mais antigos, inclusive Lutero, que o adversário ele é um cachorro cuja ponta da corrente está nas mãos de Deus. E ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Ele só toca onde Deus permite. E se Deus quiser permitir. Só que o que está dito aqui, apresentado aqui, deveria, no mínimo, fazer a gente descansar. Por quê? Porque o que o texto está nos informando é que Deus está nas entrelinhas desta história, no controle da situação. E o ponto aqui não é se veio por Deus ou sem Deus essa forma. É que até ela está nas mãos dele quando ele decidir acabá-la. Quando ele decidir colocar um ponto final na crise, acabou. Ninguém segura você mais do tempo que Deus permitiu segurar. Com relação às crises, às lutas, às dificuldades, Deus vai te liberar delas para viver as coisas eternas que Ele tem para a sua vida. E eu quero que você receba essa palavra pela fé. Porque ele já estava dizendo, por 7 anos, ele estava dizendo, eu sei onde vai começar e sei onde como vai terminar. E é aqui que eu quero pegar esta palavra, dizendo que já estamos finalizando o tempo da provação.
Algumas coisas saíram da sua mão, algumas coisas deixaram de estar debaixo do seu controle. Descansa o coração, estamos finalizando o tempo do choro. Estamos finalizando o tempo das lágrimas. Eu profetizo em nome de Jesus, você não está para passar, você já passou. E eu quero declarar em nome de Jesus com esta palavra que o tempo de sorrir é chegado, que o tempo de se levantar é chegado, que o tempo de viver as bênçãos de Deus tem chegado na sua vida. É por isso que o verso 3 diz: e sucedeu que ao fim dos 7 anos, escute, Deus estava no controle do que estava acontecendo. Eu vou repetir isso aqui em voz alta. Deus estava no controle do que estava acontecendo. E ela vai descobrir isso. Primeiro, porque Deus cuidou dela na terra dos filisteus. Deus mostrou a ela que não era o Deus que a fazia frutificar e está amparada. Somente no lugar da sua segurança, Deus estava mostrando a ela: onde você for, onde você entrar, onde você estiver, as mãos do Deus eterno estarão sobre a sua vida, cuidando de você. Não importa se é um lugar que promete ou naqueles lugares que você diz: meu Deus, ali parece difícil. Deus vai abrir os céus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus vai fazer coisas grandes em nome de Jesus Cristo na sua vida. Estou indo devagar, mas eu estou profetizando essa palavra aqui. Receba quem tem fé para receber, porque Deus coloca um ponto final nessa situação. Deus coloca um ponto final nesta situação. Recebe isso em nome de Jesus Cristo. Uma segunda coisa que ela aprende aqui nesse segundo ponto, ou descobre aqui, é que o Deus que estava cuidando dela, estava cuidando do que era dela na ausência dela. Escute. Deus está vendo as coisas que te pertencem. Eu vou dizer de novo, porque Ele não está olhando somente para você. Ele está olhando para as coisas que são tuas. E eu quero que você descanse o coração. Eu quero que você descanse a sua alma. Eu quero que você descanse no Senhor. Não é fácil, não. Porque tem manhãs que você acorda e diz: por que isso? Por que não surge logo uma direção tua? Por que não se abre logo algo maior para mim? Por que as coisas não fluem? Calma. Ele está cuidando de você. Você passou o dia hoje amparado e amparada por Ele. Ele cuidou hoje e já está garantido que Ele cuidará amanhã. E continuará cuidando em cada dia da sua existência agora. Ele está querendo te mostrar que Ele está de olho nas coisas que também são do seu interesse e que Ele está cuidando delas para além da sua capacidade de ver. Vendo ou não vendo, mas Ele está cuidando. As terras dessa mulher estavam produzindo em um tempo de dificuldade. Detalhe, sem que ela
estivesse presente ali como esteve a vida toda para cuidar da terra. Tem coisas que mexem comigo. Porque quando eu olho para um texto desse, dá vontade de dar glória a Deus. Porque Deus sabe cuidar da porta. Dá vontade de dar glória a Deus, porque, vou dizer de novo, Deus sabe cuidar das portas. Você não está vendo, mas Ele sabe cuidar delas. E pela fé se aproprie, porque de repente os seus olhos estão olhando numa direção onde você diz: eu não estou vendo. Possibilidade. Já era para viver, já era para desfrutar, já era para entrar, já era para alcançar. E por que ainda não? E Deus olhando para você diz: descansa o coração aí. Eu estou cuidando desse negócio. Enquanto Ele prover de um lado aquilo que tem que vir às suas mãos, virá, porque Ele está trabalhando nisso. Daqui a pouco vai ter um encontro desta mulher com a sua terra, com seus direitos, com as suas portas, com as suas oportunidades. E é aqui que Deus está falando com o meu coração e o seu coração. É chegada a hora e o tempo de viver as coisas que Deus projetou para a sua vida. Por isso, receba do Senhor o que Ele está lhe dando. Porque o Deus do céu é o Deus que sabe soprar o vento dele em benefício daqueles que esperam nele. E Ele vai honrar o nome dele na tua vida. Eu digo isso sempre e eu vou continuar sempre dizendo: Deus vai te abençoar. Ele vai agir, e eu digo isso sempre, vou continuar dizendo: Ele está agindo, Ele agirá. Essa mulher tinha que levar em consideração o tempo. Era o tempo da dificuldade que chegaria, e ela se moveu. E ela ficou 7 anos na terra dos filisteus. O texto diz que ela foi convidada a fazer uma terceira coisa. E o que era, pastor? E aí eu estou pregando sobre os 3 convites de Deus para um homem e uma mulher de fé. Porque quando você olha para essa mulher, ela foi convidada a fazer uma terceira coisa. E o que é que ela faz? Ou é convidada a fazer? Está atenta ao tempo do regresso para viver as coisas que Deus lhe deu e tinha para lhe dar. Essa parte para mim é importante, porque agora não é só atentar para o tempo que viria, que eram os 7 anos de provação sobre a terra dela. Porque o Eliseu disse: virá sobre esta terra. Aqui é bom levarmos em consideração que a gente não está falando aqui de toda a terra, como aconteceu, por exemplo, em outros dias de Abraão, de Isaac. Mas eu estou falando de um período de provação dentro de uma determinada terra. Enquanto isso, ela estava sendo cuidada em outra. Só que Deus dizia: eu penso, ela vai voltar. Ela vai voltar a entrar por aquela porta. Ela vai viver coisas grandiosas das promessas. Eu vou restituí-la. Só que ela tem que estar atenta ao tempo. E não é o tempo da prova, agora é o tempo em que a prova está terminando no solo de onde ela saiu. E isso é interessante, porque às vezes no lugar da provisão você se acostuma.
E quando eu estou falando do lugar da provisão, são esses escapes que Deus abre. Às vezes são escapes que Deus abriu, às vezes são escapes que Deus está abrindo. E tem horas que você olha para esses escapes e diz: graças a Deus que chegou o meu tempo. E eu vou ficar por aqui no escape. E fica ali. Estou falando do escape. Porque quantas vezes uma porta fechou e você olhou para o escape e entendeu que o próprio escape seria a sua morada eterna. E Deus olhando dizendo: não, para você tem porta. Não se perca com o tempo que vai passando aí, gerando a ideia de que terra de Filisteu é o seu lugar. Não. É apenas um escape. Você respira, recebe força, recebe ânimo, recebe alegria, até chegar a hora de Deus sacudir, até chegar a hora de Deus mover, até chegar a hora de Deus trabalhar, até chegar a hora de Deus te ajudar, até chegar a hora de Deus te levantar. E é isso que vai acontecer se você ficar atento. Porque você não vai ficar um minuto a mais do que Deus estabeleceu na situação que você está. Eu lhe digo que esse tempo está chegando, dessa virada, desse levantar de Deus na tua vida. E eu ministro em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor honrará o nome dele por esses dias na tua vida. Esse final de ano será uma bênção para a sua vida. Esse final de mês de setembro será uma bênção. Os meses que virão serão uma bênção para a sua vida. E eu encerro aqui para a gente orar. Porque a Bíblia diz que ela voltou. Por que ela volta? Porque ela sabe que onde ela estava era apenas um tempo de escape. Havia uma porta grande que Deus abriu e ninguém poderia fechar, nem a crise. Agora, de tudo, o que é que faz essa mulher escapar em dias de provação? E o que é que faz essa mulher ser restituída depois dos dias de teste? Simplesmente a expressão do verso 2. Porque no verso 1 Eliseu diz a ela: levanta-te e vai. E o texto diz: e levantou-se e foi. Quando findou os 7 anos, o texto diz: e levantou-se e voltou. Ninguém detém quem se levanta para viver. Nada, nem circunstância alguma é capaz de parar quem se levanta para viver. Você se levantou? Você tem que se levantar. Você está se levantando. Não tem nada que vai impedir você de entrar pela porta. Não tem nada que vai impedir de você receber nas mãos. Não tem nada que vai impedir das coisas que Deus tem para a sua vida fluir em bênção sobre sua casa e sobre os seus. O que é que você tem que fazer? Considere que essa mulher, em primeiro lugar, obedeceu a palavra de Deus. Levanta-te e vai. Ela levantou-se e foi. Peregrina, ela peregrinou. Depois volta, ela voltou. Deus conta com a sua obediência. Segundo, essa mulher não se
moveu nada mais, nada menos do que como Deus disse que ela tinha que se mover. E eu estou falando isso aqui porque eu já disse em outro momento, não há questionamento dessa mulher com relação a esse movimento. O texto não registra que ela argumentou com Eliseu. Ela obedece e decide se mover como tinha que se mover. E isso é muito importante. Levanta-te e vai. Como? Do jeito que Deus quer que você vá. E Ele cuidará de você. Aonde estava a segurança dela? No Senhor. Mas por que a segurança dela estava em Deus? O segundo livro dos Reis, capítulo 4, diz que o mesmo Eliseu que aparece aqui, profetizando para ela, dizendo que Deus cuidará dela, é o mesmo profeta que recebeu das mãos dela a chave de um quarto para morar. Ela fez junto com o marido e disse: esse lugar é para o profeta. Aqui eu reservo, aqui eu entrego, aqui está nas mãos de Eliseu. E lá dentro ela disse: uma cama, um candeeiro, uma cadeira, uma mesa. E todos os dias a provisão do homem de Deus chegava por meio das mãos daquela mulher e da sua casa. E não faltava nada, Eliseu, quando a fome foi bater a porta. Eu penso que Deus olhou do céu e deve, no mínimo através das palavras que compartilhou com Eliseu, ter deixado claro duas coisas. Porque olhando para o texto, a gente consegue inferir esta ideia. Primeiro, não há sementes perdidas. Não há sementes perdidas. Não há sementes perdidas. Essa mulher, do capítulo 4 para o capítulo 8, passaram-se capítulos. E ela descobriu que as sementes dela, depois dos dias que passaram, ainda falavam. Uma segunda coisa importante. E eu penso que o próprio Deus, olhando para Eliseu, diz: avise a ela que vem uma fome e que ela vá para onde ela puder ir. Eu nem vou dar o endereço, que eu quero mostrar a ela que eu cuido dela onde ela pisar. Onde ela for, onde ela chegar, eu vou cuidar. O Senhor vai cuidar? Vou. Então me diga. É para dizer o quê? Diga a ela que vem 7 anos de fome, que ela se levanta, que ela saia, porque durante 7 anos ela estará amparada onde ela pisar, onde ela ir, onde ela for, onde ela escolher habitar e estar, ela será abençoada. Ela será cuidada, ela será protegida, ela será amparada. Se não há sementes perdidas, também há um memorial das sementes. E as sementes que estão diante de Deus estão como num depósito. E isso é muito interessante, porque quando você olha para o texto, a gente entende que a cadeira que ela plantou, a cama que ela plantou, a mesa que ela plantou, o candeeiro que ela plantou, o quarto que ela plantou,
Isso é tremendo. Mas isso é muito tremendo. Trouxe para a vida dela uma colheita para os 7 anos em terra estranha. E quando ela pensou, termina aqui, terminaram-se os 7 anos e ela agora tem que voltar para sua terra. E quando volta, há alguém junto de um rei falando a respeito dela. Ela chega na hora e o Geazi diz para o rei: rei, essa é a mulher do grande milagre da ressurreição na vida do filho dela. E o rei disse: conta. E quando ela contou o que Deus fez através de Eliseu, o rei olhou para ela e disse: o que é que tu quer? Ele disse: eu quero ter o direito a me apropriar da porta que Deus abriu para mim. E o rei disse: então você vai se apropriar. Eu estou colocando alguém aqui que vai te ajudar com isso. Mas só que você não vai receber só a sua terra. Tudo que ela rendeu durante esse tempo. Eu creio nessa ação de Deus. Não tem a ver com uma troca, nem tampouco uma barganha. Mas Deus honra a fidelidade, Deus honra a obediência, Deus honra a liberalidade, Deus honra a generosidade, Deus honra o amor. E às vezes a gente só descobre ao longo dos anos que a colheita está indo para além daquilo que a gente pensava. E eu sei que eu estou falando com gente que vai entrar pela porta, porque Deus não está esquecido de nenhuma das suas sementes. Sementes não são perdidas. Assim como todas elas estão diante de Deus num depósito para tempo oportuno. E o tempo que mais Deus vai liberar e libera. É nesse tempo quando alguém diz, está tão difícil. Porque ele já lhe prepara para o novo ciclo que está preparado na sua vida. E lamentavelmente a gente ainda precisa muito aprender sobre isso. Porque o Senhor nos chama para sermos aqueles que nos movemos nesse ciclo da provação, entendendo que vamos sair dele porque Deus está dando sinais da nossa colheita de sementes que foram plantadas lá atrás. Então continua com o teu coração em Deus e deixa que Deus sabe cuidar. Você não perdeu nada, nem está perdendo nada. Sementes não são perdidas. Fica descansado em Deus e deixa Deus agir e trabalhar na tua vida. Porque há uma verdade para o teu coração. E a verdade é esta. Deus vai abrir a porta do depósito dele. Porque ele é o Senhor. Isso é uma questão de fé. Eu creio nesse Deus todo-poderoso que trabalha por mim e por você. E nos fará viver e colher daquilo que semeamos para a glória do seu nome. Vamos orar juntos no nome de Jesus Cristo. Eu quero imaginar que aquela mulher ficou tão feliz quando o rei disse para ela: mulher, você não perdeu nada nesses 7 anos. 7 anos sem pisar na terra, 7 anos sem entrar pelas portas da casa dela. E o rei diz para ela: você não perdeu nada. Enquanto você estava fora, sua terra estava cuidada. Enquanto você estava fora, sua terra estava rendendo. Enquanto você estava fora, Deus estava com as mãos estendidas. Sementes não são perdidas. Eu vou repetir isso. Sementes não são perdidas. Tudo está no depósito de Deus. E Deus olha e diz:
que Ele tem a hora de abrir a porta do depósito para liberar. E Ele vai liberar sobre a sua vida, vai liberar sobre a sua casa. Haverá uma abundância de Deus nesse final de mês de setembro, nesse mês de outubro que está por chegar, no mês de novembro, no mês de dezembro, e você vai viver uma virada de Deus para começar o próximo ano com o coração tão cheio da alegria do céu e respirando tanto a graça de Deus na sua vida. Porque o Senhor sabe começar. E o Senhor sabe terminar o que começou. Ele te abençoou até aqui, vai te abençoar. Há muita gente que precisa entender o que a semente é capaz de fazer. E não é a semente pela semente, mas é a liberalidade do coração de alguém que olha para o céu e diz: eu creio que tu estás cuidando de mim em cada passo que eu dou. Deus não errará o teu endereço. Deus não errará o teu endereço. Vai chegar a hora que Deus vai abrir a porta desse depósito. Creia que Deus honrará o nome dele na vida da tua família. Creia que Deus honrará o nome dele na vida dos teus. Tu não vais ficar nesse ciclo para sempre. Há uma virada de Deus na tua vida. Ao findar, eu sei que chegou o fim das lágrimas. Deus vai te abençoar. Deus está abraçando você e a sua família. Deus está abraçando você e os seus. Receba no nome de Jesus o abraço. Receba no nome de Jesus o toque dele. Receba no nome de Jesus a alegria dele. Receba no nome de Jesus a provisão dele. Receba no nome de Jesus o cuidado dele sobre a sua vida. Receba, porque isso não tem a ver com promessas, são utopias fantasiosas, não. São as promessas da palavra. Deus cuida dos que o amam e dos que o honram. 1 Samuel 2,30 ele disse: eu honrarei os que me honram. Jesus disse em Mateus 10, 40 ao 42, não há ninguém que plante honra para colher a desonra. Ele diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta terá galardão de profeta, a medida da honra. Que você planta, em Deus você colhe, e Deus vai honrar a tua fé. Vamos orar juntos no nome de Jesus, porque eu sei que essa palavra não volta vazia, porque é uma palavra que vem do coração daquele que vive e reina e que pelo seu Espírito Santo fala aos nossos corações para nos fazer entender que em Deus haverá sempre abundância para aqueles que o honram, para aqueles que o amam, para aqueles que abrem o coração para as coisas dele, para aqueles que celebram o seu nome, para aqueles que exaltam o seu nome. É por isso que o apóstolo Paulo diz: em 2 Coríntios capítulo 9, entre tantas coisas preciosas e tremendas e gloriosas que Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor,
compartilha com a igreja de Corinto, ele diz isso. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia abundância, abundância colherá. Cada um contribua segundo o seu próprio, segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, essa expressão é tremenda. Deus ama, Deus ama. Deus ama gente como aquela mulher, Deus ama gente como o coração que você tem. Deus ama ao que dá com alegria. Não, Deus ama ao que dá com alegria. Todas as vezes que o coração titubeia entre o fazer com alegria para o reino e para Ele, e as férias, e o feriado, e isso, e aquilo, que você vai colocando à frente das coisas de Deus, Deus olha para o coração deste como um coração que Ele não pode ainda liberar. É só quando a gente sobe nessa comunhão com Ele ao ponto de dizer: o que eu estou fazendo com alegria, porque eu sei que eu não estou fazendo a homens, eu estou fazendo ao Senhor. E em qualquer ciclo da minha vida, Tu cuidarás de mim, Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 9, ainda no verso de número 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, eu vou repetir, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Eu gosto dessa expressão, semente. É lindo, porque fala de alguém que está tendo uma relação de amor, de carinho para com a terra, para com o solo, e que sabe que a semente produzirá neste solo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Paulo está dizendo que quem dá semente é poderoso para prover o que se necessita. E ele diz: e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Paulo diz: quem dá semente ao que semeia é poderoso para prover, na medida que se precise, e muito mais, o pão para comer. E Ele é capaz de fazer com que se multiplique a vossa sementeira. E Ele é poderoso para fazer aumentar. Ele nunca diz diminuir para quem semeia. Ele diz aumentar os frutos da vossa justiça. Porque a semente tem a ver com a justiça. A justiça de Deus opera sobre a semente.
E é por isso que às vezes alguém diz: eu plantei no coração de alguém e não colhi daquele coração. Eu plantei amor, não colhi amor. Mas Deus sempre fará você colher, não da terra propriamente dita que foi alvo da semente, mas da justiça que opera sobre a semente. É por isso que você precisa ser justo com as suas sementes e honrá-lo e glorificá-lo sempre por poder semear e fazer isso com muita alegria, dizendo: que bom, que alegria, que gozo eu tenho na minha alma de ser um agente da graça de Deus e um instrumento de Deus para as coisas que são do interesse de Deus, porque Deus está sendo glorificado nisto e naquilo que tem sido feito para Ele. Mas Paulo não para, no verso 11 ele diz: para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, porque o propósito da bênção de Deus sobre a sua vida é incluir corações e vidas, é incluir a obra de Deus nos seus projetos. Por isso ele diz: para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Eu vou dizer de novo, olha o que ele diz na última parte disso aqui. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Paulo diz: a semente atrai uma bênção que se revela a partir do seu coração para toda a beneficência, para todo ato de bondade, a qual faz com que diante de Deus se deem graças. Diante de Deus se deem graças. É tremendo alguém olhando, dizendo: Senhor, em oração, já imaginou? Eu te louvo por este coração, eu te louvo por esta vida, obrigado por este homem existir, obrigado por esta mulher abençoada nas tuas mãos existir. Paulo diz: se dão graças a Deus por esse coração abençoador. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Porque tudo o que é semeado faz com que outros corações glorifiquem a Deus pelo que foi feito. Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é honrado. Por que eu estou falando isso? Porque os 7 anos que aquela mulher esteve fora da sua terra, Deus cuidou da terra dela e cuidou dela. Deus cuida da casa e cuida de você. Deus cuida do ambiente de trabalho e cuida de você. Deus cuida de tudo que tem que ser feito amanhã no ambiente de trabalho e cuida de você, porque o seu coração é o coração que diz: Deus, eu quero que o teu nome seja glorificado na alegria que eu tenho de ser um agente semeador no teu reino. Que Deus possa abençoar o seu coração e que esta noite esta palavra tenha achado guarida no seu coração. E que Deus faça em Cristo Jesus você e a sua casa serem
alvo do cuidado dele em todo o tempo. E que ele faça você com a sua família e cada um de nós vivermos um novo ciclo de vitória na presença dele. Porque o que ele começou, ele vai concluir. E o que ele disse que faria, ninguém vai invalidar. Ninguém impedirá. Ninguém vai atrapalhar. Deus vai te abençoar. Deus vai honrar o teu coração. Deus vai honrar a sua fé. Eu não sei quantas sementes aquela mulher plantou a cada dia que cuidou de Eliseu, enquanto Eliseu fazia as coisas para o Senhor. Mas eu sei de uma coisa: em tempo favorável ou desfavorável, não faltou nada, porque nenhuma semente é perdida. E toda semente está diante de Deus como um memorial, como um grande depósito. E Paulo disse que Deus é poderoso para guardar o nosso bom depósito. Nunca deixe nada tirar do seu coração a alegria de plantar boas sementes. Porque Deus se lembrará de mim e de você amanhã, como nós nos lembramos dele hoje. E ele se lembrará de mim e de você nas próximas semanas, dentro desta área e algumas outras, como eu e você nos lembramos dele nas semanas que se passaram nesse mês e nas semanas que se passaram durante esse ano. Deus não tem amnésia. Ele não esquece uma oração, assim como não esquece uma semente. Porque orar também é semear. Mas ele nos chama para sermos agentes que sabem que a justiça dele opera sobre a semente que plantamos. Há uma justiça acompanhando cada semente. É por isso que o nosso coração pode dormir tranquilo, porque Deus não esquece de forma alguma do que a gente tem plantado diante dele. Deus vai honrar a sua caminhada, cuidando em cada detalhe da sua vida. Que este final de mês seja uma bênção na sua vida. Que esse final de ano para as nossas vidas seja uma bênção. Que seja de muita prosperidade, muito crescimento, de muita graça de Deus em tudo que fizermos e vivermos. Porque o ciclo do choro acabou. E eu profetizo em nome de Jesus pela palavra. Deus vai te colocar nas portas. E Deus vai honrar o nome dele em tudo. Tu vais agradecê-lo. E mais do que isso, vai ter muita gente agradecendo pela tua existência. Vai ter muita gente agradecendo a Deus pela tua existência. Porque corações generosos e liberais, corações sinceros e que amam a Deus e a sua obra, sempre farão Deus ser glorificado pela vida deles. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomei um bom tempo com a tua palavra. Que bom que a tua palavra veio ao nosso coração como tem que vir.
trazendo a direção e trazendo resposta ao nosso coração naquilo que nós não entendemos. E que às vezes acontecem na jornada da nossa vida. Emeniando que emenianas. Mas que bom que tu sabes de todas as coisas, meu Deus. Que bom que tu sabes de todas as coisas que acontecem passo a passo na vida de cada homem e de cada mulher. Libere no nome de Jesus Cristo as tuas vitórias e abençoa poderosamente, Senhor, a vida daqueles que estão diante de ti. Surpreende com o teu cuidado e o teu abraço a cada um que chegou nessa live, porque eu sei que nem todos, meu Deus, são daqueles que conseguem acreditar que tu estás nas entrelinhas da história, trabalhando e cuidando e agindo e movendo as tuas mãos e levando em consideração as sementes que plantamos. Quantas vezes tu falas ao coração que há grandes vitórias por vir. Mas eu te peço no nome de Jesus, ajuda-nos a crermos a cada dia que tu ages, que tu operas, que tu moves as tuas mãos, que tu abençoas a vida dos que confiam em ti. Que os teus filhos vejam, Senhor, que o ciclo da provação encerrou, que todos nós venhamos a viver um novo tempo de restituição, de grandes vitórias da tua parte, em nome de Jesus. Que flua a tua bênção, que flua o teu favor, que flua a tua alegria, que fluam os teus milagres, que flua a tua vitória de Deus na vida de cada um de nós, que sejamos em ti abençoados, que sejamos no Senhor favorecidos em tudo e em todas as coisas. Eu oro neste momento, ó Deus, por cada pedido de oração. São muitas as necessidades do teu povo e de outros filhos e filhas tuas espalhadas, até mesmo de pessoas não evangélicas. Mas eu creio na tua bondade alcançando agora, em nome de Jesus, a casa dele, a casa dela. E eu creio que tu estás fazendo, ó Deus, com que o teu filho e a tua filha vivam o teu melhor daqui para frente. Por isso eu te peço, cerca este homem, cerca esta mulher, abençoa-os para a tua glória. Exalta o teu nome na vida dos teus filhos de forma poderosa e gloriosa. E faça florir, faça florescer, faça em nome de Jesus com que cada um e cada uma sejam poderosamente abençoados. E que a tua bênção flua sobre os teus filhos e as tuas filhas.
Nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos pelo teu carinho, nós te agradecemos porque não há ciclo que o Senhor não coloque um ponto final nele para beneficiar a vida daqueles que em ti se movem com esperança. Estende as tuas mãos para a vida do teu povo. Onde quer que há um homem e uma mulher agora necessitado, sejam aqueles que estão em hospitais ou que estão em casa, mas com tantas questões no coração, Senhor. Seja misericordioso com eles, os abençoe, os fortaleça, sustente-os com a tua mão forte e faça prevalecer sobre eles, em nome de Jesus Cristo, as tuas grandes vitórias. Eu te peço no nome de Jesus que tu possas abençoar o teu povo de forma gloriosa e poderosa, e que cada coração viva de forma maravilhosa o que tu projetaste, o que tu planejaste para este tempo. É no nome de Jesus que eu te peço. Acolhe-nos com carinho, acolhe-nos com amor e em amor. E seja conosco, Senhor, nos fazendo viver as grandes vitórias que tu tem para o nosso coração. Porque sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Que o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus, da necessidade do teu povo. Desde a saúde a outras áreas, que todos sejam abençoados. E eu creio que o ciclo da vitória chegou, Senhor. Eu creio que os anos da alegria chegaram. Eu creio que o tempo da abundância é chegado. Eu creio que o tempo dos milagres e da multiplicação é chegado. E que esta mulher e este homem viverão para a tua glória a totalidade das tuas bênçãos. Que seja assim em nós, por nós e através de nós. No nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima noite carregada de paz e vitória. Domingo estamos juntos para a glória do nome do Senhor Jesus. E eu desejo a você que você tenha uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado. E domingo nós teremos, através do YouTube, a nossa transmissão do nosso culto da família e teremos a nossa Santa Ceia, tá bom? Então, aqueles que conosco todos os meses estão aí, né, preparam sua mesa, se organizam para cearem com a gente, aproveite aí, porque neste lugar que é o melhor lugar da sua vida e onde tudo começa, é que Deus te abençoará poderosamente a partir deste dia mais uma vez. E no domingo estaremos juntos às 10 da manhã ceando para a glória de Deus. Que Deus abençoe você quando estiver orando. Lembre de orar sempre por nós. Nós estamos sempre orando por sua vida. Deus abençoe a todos e que a bondade de Deus alcance você, sua casa, sua família em todo o tempo, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus!